Bom, nós estamos aqui mais uma vez, direto de nossa sede aqui em Londres, para poder apresentar a vocês, no nosso programa Friends of God, exatamente um casal que tem feito a diferença na África, ok? Esse casal tem feito um belíssimo trabalho e nós vamos conhecer um pouco das dificuldades, um pouco das bênçãos, amém? Da satisfação de ser missionário na África. Nós sabemos que a África é dividido por duas áreas. Eu costumo dizer por duas áreas, que seria a área sul, né, que é primeiro mundo. Não é isso, pastor? É a parte mais desenvolvida de África, Mais né? desenvolvida, né? Sim. Ok. Mas eu vou deixar o senhor falar um pouquinho, né? Mas eu quero apresentar para as pessoas que estão nos assistindo, né? Pastor missionário Vanderlei, não é isso? Isso. E também a missionária Rosária, sua esposa, né? Vocês estão na África fazendo essa missão por quanto tempo? Nós estamos em Moçambique, Moçambique. estamos em uma cidade chamada Chimoio, que significa coração pequeno, Aham. que fica no centro de Moçambique. E nós estamos servindo o Senhor neste campo já há 20 anos. 20 anos. 20 anos. E dentro desse período de 20 anos, a missionária também sempre acompanhando? Sim, Então, não passou um período assim, ele na África fazendo missão, a senhora ainda no Brasil? nunca. Nunca, Fomos para lá simplesmente. juntos, estamos juntos. Há 20 anos. Fomos com as nossas filhas. Aham. Uma estava com 9 anos, a outra tinha 5 anos, quando nós fomos para Moçambique. 1995 nós chegamos em Moçambique. 5 de março de 1995. Me diga uma coisa, como que é essa transferência de cultura, ou se existe essa transferência, não sei, porque quando a gente sai, eu saí do Brasil para os Estados Unidos, eu não tive choque nenhum de cultura, né? Saí dos Estados Unidos depois de 10 anos, adaptado nos Estados Unidos já, aí vim para cá, tem 15 anos que nós estabelecemos essa obra aqui. Eu e minha esposa sozinhos. Também não tivemos dificuldade de cultura. Mas eu creio que, apesar que o Brasil tem muito que desenvolver, mas há uma distância muito grande da África, né? É o que eu imagino, eu nunca estive lá. O que o senhor e a senhora diria dessa questão cultural? É difícil se adaptar na África? É muito difícil. Eu costumo dizer que você vai para a África por 3 motivos. Porque ou você vai para a África porque você é chamado por Jesus e ama a Jesus, ou você vai para a África com um contrato com uma ONG para ganhar muito dinheiro, ou você não bate bem das ideias. Aham. Né? Porque a cultura é completamente diferente de tudo aquilo que nós conhecemos e que nós já pensamos. Então, mesmo para nós brasileiros, é um choque muito grande. Nós conhecemos muitos missionários que chegaram no campo e não desfizeram as malas, né? Por causa foram Meu Deus. impactados, porque é chocante, Entraram em choque mesmo. né? E muitos não conseguem segurar e retornam para o seu país de origem. Então, Meu Deus. a cultura é uma coisa muito difícil, muito diferente. Dizem, eu fiquei sabendo que, eu creio, acho que foi até os senhores mesmos que me disse isso, a respeito da circunstância do dia, tem o dia do homem. Como é que é esse negócio? Poderia explicar a sexta-feira e tal? Me explica um pouquinho a respeito disso, para que todos estão... Porque são coisas novas. Nós imaginamos uma África só do lado da miséria, mas não do lado espiritual, que fala da bruxaria, diz que é pesada demais lá, né? Mas também dessa prostituição e tudo mais. Que vocês estão há 20 anos lutando contra
essas situações, o que o senhor diria? A África, de uma forma geral, e especialmente em Moçambique, a bruxaria é muito forte. Não é contos de fada, as coisas acontecem de verdade. Pessoas morrem todos os dias Matado por bruxarias. Existem muitos curandeiros. Só para vocês terem uma ideia de como a bruxaria é forte em Moçambique. Em Moçambique existe um curandeiro para cada 80 pessoas. Meu Deus! Então é alguma coisa muito forte. Mesmo quando a criança nasce, no próprio hospital, as enfermeiras já mandam você levar a criança para o curandeiro para que a criança receba a tchutchuma, que é uma fita, que é uma consagração de um dos espíritos antepassados que vai fazer a proteção desta criança. Então é algo muito forte em todo o país. E a questão da sexta-feira, na sexta-feira é dia do homem. Então, a sexta-feira, o homem é livre para sair de casa, passar a noite fora. Mesmo os casados. Mesmo os casados. Ele sair de casa, passar a noite na balada, deixa sua esposa e vai para a festa. Passar a noite com outras mulheres. Ele é livre porque a sexta-feira é o dia dele. Então, a prostituição lá não é questão da prostituição ser legalizada. Olha aí para você ver, você que está nos assistindo, né, como que são as coisas. Então, lá não é que é legalizado, que tem muitos países que estão legalizando a prostituição. Então, não é questão que é legalizado, lá é livre. Lá é livre. É como se fosse uma coisa cultural. Lá em Moçambique, por exemplo, é difícil você encontrar uma menina de 12 anos que já fez algum aborto ou que já não é mãe. Meu Deus. E muitas, com 12 anos, já tem marido. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a missionária. Vamos lá. O que nesses 20 anos mais lhe impactou na missão? Que assim lhe chocou profundamente. Eu sei que a senhora poderia contar aqui várias experiências, vários lados que a senhora teve que trabalhar, né? Vamos supor, longe e perto do seu marido, coisas assim com as mulheres em particular e tudo. Mas aquilo assim que mais chocou a senhora na missão, o que é? Porque geralmente nós, assim, missionários que saímos do Brasil, né, viemos para um lugar de primeiro mundo, que tem as condições, já enfrentamos, e eu acho que o nosso maior problema aqui, ou qualquer lugar de primeiro mundo, é justamente a falsidade, é a traição, isso é que traz o maior impacto, que são pessoas que às vezes comem com você, que você ajudou e tudo. Mas eu creio que lá deve ter um diferencial, né, nos espíritos que ronda. O que mais mexeu no emocional da senhora, que a senhora falou assim, meu Deus, eu nunca imaginava passar uma situação dessa natureza ou ver algo. O que a senhora poderia, algum dos que mexeu mais forte com a senhora? São muitas coisas, né, que te choca. E eu, como mulher, né, numa cultura africana, na cultura africana, a mulher ela não tem valor. E na cultura deles, vou falar de Moçambique, porque nós estamos em Moçambique, né, mas em África, em geral, é assim. A mulher só serve para ter filho, trabalhar e servir o marido. É só para isso. Na realidade, no Brasil a gente fala, você não quer uma esposa, você quer uma empregada. Na realidade, lá seria uma escrava. Exatamente. Meu Deus. Então a mulher não tem direito a nada, é aquela coisa. Então são coisas assim que te chocam, né? E dentre outras coisas, por exemplo, para mim, né, dentro da igreja mesmo, você está na hora do culto,
o seu marido está sentado lá na frente da igreja, você está aqui, de frente para ele. As mulheres moçambicanas, elas não podem ficar olhando de frente para o marido. Elas têm que ficar o tempo todo de cabeça baixa. Jesus. Sim, são... Não sentam também. E eles não sentam juntos, sentam separados. Lá é muito comum, né? O homem senta de um lado, as mulheres do outro. Justamente porque as mulheres não são... seria bem-vindas? Ou o que seria aí que a gente poderia dizer? As mulheres não têm direito algum. É. Seria igual à época de Paulo? É mais ou menos. É mais ou menos, mais ou assim. menos por aí. Em algumas localidades, por exemplo, o pastor, por exemplo, sendo o pastor da igreja, e uma mulher vem para falar com o pastor, para cumprimentar, ou mesmo na estrada, quando ela vê o pastor uma certa distância, de lá ela já ajoelha e fica ajoelhada, meu Deus, olhando para baixo, e quando o pastor aproxima, então ela estende a mão sem olhar para o pastor. Ou então, se ela vem, o pastor está aqui no púlpito, ela vem para cumprimentar o pastor, às vezes lá no meio do corredor, ela ajoelha e vem de joelho para te cumprimentar. Isso por quê? Porque é uma autoridade eclesiástica, uma autoridade espiritual, ou é porque ela é humilhada a esse ponto de entender que ela está abaixo de zero? Bom, isso na cultura eles falam que é sinal de respeito. Sinal de respeito. Sinal de respeito. Mas a gente vê mais como uma coisa mesmo assim de imposição, né? Como se fosse mesmo escravidão. Escravidão. Sabe? Porque elas não podem... A um jugo. Sabe? Meu Deus. E então isso é em geral. Cultural. Isso é em geral. Isso é para os pobres e para os ricos. Mas acontece entre os pobres. Não os pobres. Entre os ricos, não muito isso aconteça, não. É mais entre a camada mais desfavorecida. Desfavorecida. Ok. Dentro desse período de 20 anos, vocês criaram a família, né? Os filhos na África. Existe alguma situação que vocês podem dizer assim, poxa, por que criamos nossos filhos na África? Ou seus filhos foram bem criados na África? Apesar da situação difícil em que nós chegamos em África, as nossas filhas não sofreram nenhum choque. Nós vimos isso, a mão de Deus, o cuidado de Deus. E eu penso que a África foi muito bom para a criação das nossas filhas, né? Porque elas fizeram boas amizades com outros filhos de missionários, aprenderam uma outra língua, né? Hoje elas falam fluente o inglês. Então, hoje são pessoas adultas e servas e tementes a Deus. Então, para nós foi muito positivo nós termos criado as nossas filhas em África, mesmo diante de tantas dificuldades e lutas que nós passamos ali. Ok, então na realidade, foi um bem geral. Eu queria fazer uma outra pergunta para vocês, nós estamos encerrando, que seria, houve aquele momento, principalmente do senhor, pastor, de falar, gente, o que eu estou fazendo com a minha família? Principalmente quando chegamos. Quando chegamos, foi um choque muito grande, porque nós chegamos numa cidade completamente destruída, onde não tinha nada, onde nós fomos morar dentro de uma casa com 200 crianças de rua, com 2 crianças pequenas. Então, isso nos chocou. E nós sempre ficamos muito preocupados como que as nossas filhas iam receber isso e como elas iriam reagir diante de uma situação dessa. E muitas vezes nós falávamos entre nós, né, o que nós estamos fazendo neste lugar, né? O que viemos trazer a nossas filhas para um lugar desse, né?
Mas mesmo diante de tudo isso, nós vimos o cuidado de Deus, a mão de Deus, como Deus cuidou delas e cuidou de nós, como tem cuidado até aqui. A senhora também viveu a mesma experiência que o esposo? Olha, pastor, comigo foi meio diferente, porque eu entrei em choque cultural e eu chorava todos os dias. É porque a mulher, É. né? Porque na realidade é o seguinte, é sair do Brasil, quem sai do Brasil como eu e vai para os Estados Unidos, como eu disse no início, é uma outra realidade. Você sai de um país de terceiro mundo para o primeiro mundo. Agora, quando você sai do terceiro mundo para o submundo, É muito difícil. é surreal, como diz o outro, né? É. A dificuldade, então, a senhora enfrentou esse impasse porque a mulher é muito mais sentimental, ela quer um futuro seguro, né? E qual a expectativa de um futuro seguro sendo missionário? E nós estávamos muito expostos, né? E em Moçambique tem muita malária. É. Nós não falamos isso, mas tem muita malária. Eu mesmo já quase morri de malária. É. Então foi. As nossas filhas nos ensinaram muito esses 2 anos que nós ficamos, né, em Beira. Porque eu penso que se tivesse acontecido qualquer coisa com ela, se ela tivesse contraído malária, eu acho que eu teria ido embora. Aham. Mas Deus não permitiu que isso acontecesse. E para elas era festa. Tudo era lindo, maravilhoso. A gente via o pior, tudo horrível, tudo sujo, cheirando mal, mas elas não viam. Então Deus Graças a ensinou Deus, né? muito. Deus É, ensinou bom muito demais. mesmo É. para nós com a vida delas. Então foi um tempo assim. E depois nós fomos ao Brasil depois de 2 anos e percebemos que o Brasil não era o nosso lugar mais. Com toda a dificuldade, aquela coisa toda, nós não víamos a hora de voltar para Moçambique. É uma Isso. coisa. É um diferencial que só sabe quem é missionário, É verdade. atuante. Exatamente. Eu digo porque quando nós saímos dos Estados Unidos, nós tínhamos uma vida muito próspera e muito abençoada nos Estados Unidos. A gente tinha uma casa enorme só para minha esposa, carros, né, 2 carros na garagem, nós éramos muito bem mesmo. E, na realidade, saímos de lá para iniciar aqui, então deixamos tudo, carro na garagem enferrujando, o casarão que a gente tinha, os móveis dos melhores, tudo, deixamos tudo para poder vir para cá. E quando chegamos aqui, a primeira compra que eu fiz, eu andei de metrô com sacola na mão, né? Cheguei em casa com os dedos quase cortando, tentando carregar a sacola. Eu cheguei para a esposa e a gente começava a comparar as dificuldades daqui, porque também a gente tinha acabado de chegar, aqui é um país de primeiro mundo, mas se você não sabe aonde que é o supermercado, você vai caçar um supermercado na outra cidade, né? E a gente não teve ninguém para poder nos ensinar, para dizer, olha, ali tem um supermercado, faz assim, ali sai mais barato, ali sai mais caro, nada disso. Então, quando teve uma hora que a gente teve que conversar e decidimos juntos, vamos parar de lembrar de lá, porque senão nós não vamos fazer a obra que Deus nos confiou aqui. E cada hora que tiver um problema, uma dificuldade, a gente vai lembrar da época boa, porque a gente não lembra das lutas que a gente já enfrentou lá também. A gente lembra só das coisas muito boas na hora que a gente está fazendo missão, né? Mas olha, eu fico muito feliz de receber vocês em nossa igreja. O culto de missões hoje foi uma maravilha. Pena que não deu para ouvir a missionária Rosária, né? Pois é, eu queria até cantar, mas Não deu, olha para você ver, não deram oportunidade para a senhora. Mas eu creio que vocês vão estar outras vezes conosco, né? Amém. Queremos também auxiliar vocês, né? Ser parceiro de vocês, fazer missões junto com vocês, dar uma parcela. A gente sabe que a gente não Amém. tem a força que a gente gostaria, mas unindo, eu acho que é isso que é missões, É é todo mundo verdade. conscientizando e se unindo, e nós vamos É verdade. conseguir até ir lá fazer uma visita para vocês, em nome de Jesus. Juntos nós somos muito mais fortes e glorificamos o nome do Senhor. Yes. Muito obrigado, Obrigado. mais uma vez. Que Deus continue abençoando. Saiba que essa igreja, agora, principalmente eu, vou estar orando por vocês. É uma força a mais na oração para Amém. auxiliar vocês lá do outro lado. Nós agradecemos do fundo Amém. do coração. Foi um prazer muito grande estar aqui na igreja, ter o privilégio de poder compartilhar um pouco do nosso ministério com a igreja, com vocês. Foi um prazer
conhecer o pastor também. Amém. E sua família. Amém. Deus continue abençoando ricamente as vossas vidas e prosperando o vosso ministério aqui Amém. em Londres. Glória Obrigado. a Deus. Nós acreditamos nisso. O Friends of God recebe agora um final. Que Deus abençoe sua vida. Continue conectado conosco. Vem novidade aí, viu? Novidade boa. Que Deus abençoe a cada um.